Desta semana tem gerado discussões no cenário político. Governadores estão com uma lista de reivindicações. Minha colega Júlia Scherer vai trazer algumas informações para a gente sobre quais pontos, né, Júlia, estão sendo debatidos e de que forma isso tem avançado em Brasília. Boa noite para você. Boa noite, Casagrande. Boa noite para você que nos acompanha também aqui no SBT News. A discussão sobre a votação da reforma tributária está intensa em Brasília. Isso porque na terça-feira, diversos governadores foram pessoalmente ao Congresso para poder pressionar a bancada a adiar a votação do relatório. Eles alegam falta de clareza e de informações e pedem uma demonstração mais objetiva dos cálculos para terem certeza de que não haverá perda na arrecadação dos estados e também de que não haverá perda de autonomia. Isso porque entre as propostas de alterações previstas está a unificação do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, um imposto de competência do Estado. E ele deve ser unificado ao ISS, Imposto sobre Bens e Serviços, também de competência dos municípios. E para os governadores não há informações muito específicas de como que vai funcionar e qual que é o impacto financeiro na arrecadação tanto de Estado quanto das cidades. E diante deste encontro, também chegou em Brasília centenas de prefeitos para poder fazer o mesmo pedido. Eles pedem o adiamento da votação da reforma tributária e anunciar o lançamento de uma campanha que tem o objetivo alertar sobre a possível perda de arrecadação dos municípios. Vamos acompanhar. Nós queremos essa reforma, mas a reforma ela precisa ser feita de maneira democrática. Essa reforma, há menos de uma semana, o relator apresentou o relatório, depois apresentou, né, a proposta propriamente dita, né, e uma semana para discutir reforma tributária no Brasil, uma coisa que vai mexer essencialmente com a sociedade, com a população. Nós temos uma semana para debater, para discutir, e a Frente Nacional de Prefeitos, ela ainda não foi ouvida, e ela quer ser ouvida. Então, nós estamos defendendo a importância de que essa reforma ela seja adiada. Por que votar uma reforma até sexta-feira? Por que não discutir, não debater e abrir para o debate? Uma reforma tributária boa é aquela que consegue o consenso de todos os entes. Não é que todos os entes ganhem, mas que todos os entes tenham consciência do que vão ganhar, do que vão perder e daquilo que vão deixar de fazer. O problema está no ICMS e nos tributos federais. A União, com a Constituição de 88, para aumentar a carga tributária naquilo que não dividia com estados e municípios, acabou por criar um manicômio tributário, que é o que nós vivemos hoje. E a grande mudança que nós vemos nesse momento é o maior retrocesso institucional da história brasileira, que é incorporar e tirar uma parte da autonomia dos municípios, que foi uma conquista da Constituição de 88. Nós estamos voltando ao modelo, que é o modelo de um Brasil autoritário, centralizador, em que tudo se resolvia vindo a Brasília. E não é certamente esse o país que nós queremos. Quem calça a rua é a prefeitura, quem faz drenagem é a prefeitura, quem abre creche é a prefeitura, quem abre UPA é a prefeitura, quem está construindo hospital é a prefeitura, quem faz praça, quem faz parque, quem tem que cuidar de escola, tudo isso é a prefeitura. Quem cuida do espaço urbano, onde se tem o pertencimento, é a prefeitura. Então, é natural que todo mundo defenda uma reforma, porque o sistema tributário nosso é completamente desorganizado. Agora, a gente tem também um cuidado para que a solução, o remédio, não termine matando o paciente. Fica aqui o nosso apelo para o adiamento desse tema nessa casa. Temos plena confiança no nosso presidente Arthur Lira, que sempre nos recebeu muito bem em todos os temas. É bom ressaltar isso. Tem sido um presidente democrático que nos escuta, sempre nos escuta, né, Edvaldo? Mas nesse ponto, nesse tema específico, me parece que houve uma dessintonia.
Tanto governadores quanto prefeitos também reivindicam de que não foram consultados na elaboração da proposta da reforma tributária e, por isso, querem que seja adiado a votação para ter uma discussão mais minuciosa sobre o assunto. Mas, em reunião com a Frente Nacional de Prefeitos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que pretende sim votar a reforma tributária até a próxima sexta-feira e acabou frustrando os planos dos chefes de governos municipais. Vamos acompanhar. Solicitamos que fosse adiada a votação, mas existe a insistência em que a votação vai, na hora que tiver quórum, vai ser encaminhada a votação. E nós estamos trabalhando no sentido de encontrar alguma alternativa, mas nós mantemos aquelas ideias aqui que nós defendemos com a preservação do ISS. Colocou a opinião de que na hora que tiver quórum, ele coloca para votar. Significa dizer que não aceitou, né, a nossa posição de adiamento, né, mas que abriu perspectiva, possibilidade da frente trazer sugestões enquanto não entra em votação. Nós, prefeitos, já enviamos para todas as bancadas dos deputados a nossa posição que nós apresentamos aqui, contrária à PEC, levantando as questões. E estamos solicitando que adie a votação. Essa é a nossa proposta mais imediata, para dar tempo para que a gente possa ser ouvido. E depois dessa mobilização de prefeitos e governadores, o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, já sinalizou que vai atender parcialmente os pedidos, principalmente dos estados, como, por exemplo, um novo cálculo para o Imposto sobre Bens e Serviços, ou IBS. Esse imposto, então, que vai unificar o ICMS e o ISS, como nós falamos. Ele também disse que o Conselho Federativo e o Fundo de Desenvolvimento Regional ficarão mais claros no texto. Já em relação ao Conselho Federativo, que é o conselho que vai definir as políticas fiscais e tributárias, ele será mantido. Mas o relator afirmou que vai rever a composição para dar mais paridade aos estados. O relatório está previsto para ser votado ainda esta semana, como nós vimos, né, a confirmação do presidente da Casa, Arthur Lira, mas nos bastidores, os parlamentares estão divididos sobre esta previsão por conta de outras pautas econômicas também, que dizem a respeito, inclusive, sobre a economia do agronegócio do país, Casagrande. Inclusive, a bancada do agro está bem movimentada em cima disso, envolvendo até mesmo a votação do CARF, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que está trancando a pauta lá no Congresso. Essa questão envolvendo toda essa questão da reforma tributária, claro, tem vários pontos, entre eles, cada uma das suas lideranças ali, representante dos prefeitos, de governadores, enfim, cada um com um pires na mão. Ninguém quer ceder, Júlia. Essa que é a grande verdade, viu? Vários interlocutores aí que estão em Brasília e muitos analistas de mercado têm dito isso, que o que vai travar, claro, a reforma tributária no Brasil são os interesses pontuais de esferas de governo, porque prefeituras, claro, estão preocupadas com a arrecadação, estados também se preocupam com isso e governo federal também, de certa forma, tem ali uma máquina bastante inchada e muitas das vezes não quer recuar em alguns pontos. Bom,